Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou à Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São João, capítulo 4, do versículo 43 a 54. Vocês veem que São João, ele faz toda uma introdução, falando a respeito de Jesus, que estava na Samaria. Ele já tinha ido em Jerusalém, agora estava voltando para Galiléia, e ele foi justamente para Caná, onde ele tinha realizado o milagre da transformação da água em vinho. E aí, Jesus se depara agora com uma situação. Um funcionário do rei que tinha um filho que estava morrendo. Esse funcionário do rei, ouvindo falar deste milagre que Jesus havia feito de transformar a água em vinho, ele imediatamente teve a ideia: eu vou em busca de Jesus para que Jesus possa curar o meu filho. Quem transforma a água em vinho pode também curar o meu filho. Tanto que esse primeiro sinal que Jesus realizou em Caná, e Jesus estava em Caná, os apóstolos passam a crer também em Jesus a partir desse milagre. Só que esse funcionário do rei, ele estava em Caná, ele estava em Cafarnaum, e Jesus estava em Caná da Galiléia. Cidades diferenciadas. Ele vai e pede a Jesus que Jesus conceda o milagre. Então, o fato de ele chegar e dizer para Jesus curar o filho dele, ou seja, para Jesus ir lá aonde ele está, na cidade dele, em Cafarnaum, para curar o seu filho, já demonstra que ele tem fé. E aqui nós vamos vendo que a fé desse homem ela foi crescendo na medida em que os fatos foram ocorrendo. Aí Jesus diz para o homem, né? Pode descer, né? Pode ir, o seu filho ele está curado. Porque ele queria que Jesus saísse de Caná e fosse para Cafarnaum. Porque é óbvio, né?
Nós não temos o costume de pedir para uma pessoa simplesmente rezar pela outra, assim, à distância. Quando nós queremos que a coisa aconteça, geralmente a pessoa está ali presente, ela impõe as mãos, ela reza e aí se vê, né, a cura que Jesus faz através daquela pessoa. Só que Jesus, ele faz diferente. Jesus olha para o homem e fala para ele: podes ir, teu filho está vivo. Imagina, meus irmãos, aquele homem saindo de Caná e indo para Cafarnaum e tendo que agora aperfeiçoar mais ainda a fé nele, a fé em Jesus. Porque primeiro Jesus não foi, Jesus apenas proclamou: o seu filho está vivo. E aqui diz que o homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Mas poderia ele, nesse espaço de tempo, poderia começar a duvidar, alguma coisa desse tipo. Mas ele vai. Quando ele chega lá, os funcionários já vêm para dizer para ele: olha, o seu filho ele já está curado. Ele, mas que horas foi que isso aconteceu? 1h da tarde. Foi justamente na hora que Jesus havia dito: podes ir, teu filho está vivo. E aqui diz que ele, juntamente com os funcionários e toda a família, passou a crer em Jesus Cristo. Sabendo que ontem, vocês se recordam que o Evangelho, no capítulo 3 de São João, falava que Deus amou tanto o mundo para que todo que nele crê em Jesus. Então ele enviou o seu Filho para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Vocês se recordam? Então esse crer desse funcionário não é o crer simplesmente porque Jesus tinha curado, mas é um crer na pessoa de Jesus como Deus. Porque aqui tem um fato importante. Deus, ele é onisciente, ele é todo-poderoso e ele é onipresente. Ou seja, Deus sabe tudo, onisciente. Deus é todo-poderoso porque ele pode tudo. E ele é onipresente porque ele é presente, ele está em todo lugar. Então, por isso que o milagre ele acontece à distância. Porque Jesus, uma vez que ele é Deus, ele pode executar o milagre aonde quer que ele esteja. Por isso ele disse: olha, teu filho está vivo, pode ir lá agora. Naquele momento que Jesus disse: o teu filho está vivo, realmente naquele momento estava. Ele foi curado naquele momento. Porque Deus é Deus. Deus pode tudo. Você está entendendo? Deus está presente aí na tua vida. Aonde quer que você esteja, nosso Senhor está presente. É o que o Salmo 138 vai dizer. Aonde quer que eu esteja, Ele está. E ainda que eu esteja no abismo, Ele vai estar lá também. Por exemplo, aí na sua casa. Quando você entra no quarto e você fecha a porta, como o próprio Jesus falou, e ali você ora, Deus está ali, mesmo que você não esteja vendo, mas Ele está ali. Jesus disse: ore ao Pai, reze o Pai Nosso, que o Pai está ali, o Pai está vendo.
Essas pessoas que vivem dizendo, Deus me abandonou. Não, meus irmãos. Deus não abandona os seus filhos. Deus está sempre presente na nossa vida. Agora, você não pode confiar ou confundir presença de Deus com realização de algo. Às vezes pode ser que Deus não realize o que você esteja querendo, mas isso não significa que ele não esteja presente. É aqui que os ateus, os cientistas que não comungam com os ensinamentos de nosso Senhor, eles vão dizer como é que Deus está presente, como é que Deus nos ajuda se ele permite o mal, se permite isso ou permite aquilo. Não é que Deus permite assim, né? É o homem que acaba fazendo o mal, porque Deus não quer que nós pratiquemos o mal. Deus quer que nós pratiquemos o bem, mas Deus nos dá o livre-arbítrio e cada um vai escolher o que quer. Mas isso não quer dizer que aquela oração que eu fiz e não aconteceu, não significa que Deus não exista. Deus existe. Eu tenho uma coisa bem clara na minha vida. Se eu peço algo a Deus e Ele não concede, é porque eu não merecia. É porque não serviria para a minha salvação. Por isso que Ele não concedeu. Agora, se Ele concedeu, é porque serviria para a minha salvação. Então, tenha claro isso, meus irmãos. Se Deus concedeu, Ele quis. Se Ele não concedeu, foi porque Ele não quis. Então, aí está a resposta. A resposta de Deus sempre virá. De forma positiva ou negativa, mas virá. Mas Deus está sempre presente na nossa vida. Eu, graças a Deus, eu não tenho essa preocupação de ficar dizendo ninguém me ama, ninguém me quer, eu estou sozinho. Porque isso foi uma compreensão também que eu fui tendo. Essa compreensão que esse funcionário foi tendo, né? Primeiro ele acreditou, ele mostrou que tinha uma certa fé, pediu a Jesus a cura. Depois, quando Jesus vai lá e diz para ele, olha, vai que seu filho está curado, ele foi. E depois tudo é confirmado quando os funcionários vêm e dizem, seu filho está curado, e ele pergunta a hora e tal. Toda essa caminhada que ele fez é a caminhada também que eu tenho feito e que você também precisa fazer. Eu nunca, e nem quero dizer que diante de um problema, diante de uma situação que eu esteja vivendo, eu possa dizer assim, Deus não está aqui, ou Deus não existe, só porque aquela situação que eu queria que se realizasse, não se realizou. Deus está presente. Deus, meus irmãos, Ele pode tudo. Ele pode curar você desse câncer, como Ele pode se utilizar desse câncer para a sua conversão, para a sua mudança de vida. Ou pode ser que a enfermidade daquela outra pessoa seja também para que você possa crer. E aí Deus cura para que você possa crer. Deus vai se utilizando de toda e qualquer situação justamente para que nós sejamos salvos. Você está entendendo? Deus vai se utilizar de toda e qualquer situação para que nós possamos nos salvar. Mas Deus está presente. Deus está presente na sua vida quando você está no hospital. Deus está presente na sua vida quando você está em casa. Deus está presente quando você está dirigindo o carro. Deus está presente quando você caminha. Deus está presente até no momento em que você peca. E até no momento em que eu peco.
Nós não estamos vendo, mas Deus nos vê. Imagina, meus irmãos, nós cometendo aquele pecado e Deus vendo. Às vezes nós nos escondemos das pessoas, mas de Deus ninguém pode se esconder, porque Deus é presente, Ele é onipresente, Ele vê todas as coisas. Por isso que nós precisamos estar sempre na graça e evitarmos toda e qualquer situação que poderia nos levar ao pecado. Nós precisamos estar sempre com Deus. Nós precisamos ser fiéis a Deus em tudo. Porque Deus é o Senhor. A fé daquele funcionário foi crescendo. Que a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo vá também crescendo. Na medida que o tempo vai passando, como eu disse antes, é na leitura da Sagrada Escritura, é olhando os fatos ao nosso redor, é diante dessa e daquela situação que nós vamos percebendo Deus presente. E para nós católicos, muito mais ainda, quando nós cremos em Jesus na Eucaristia. Em toda e qualquer igreja católica, lá no sacrário, quando nós encontramos aquela luz vermelha acesa, ali está dizendo: eu estou aqui, presente na sua divindade, na sua humanidade, na sua realeza. Jesus está ali, presente na sua alma. Por isso que ele diz: vinde a mim, vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. É preciso ir ao encontro do Senhor. E é preciso estar com Ele. Esse é o convite. Aquele homem, sabendo que Jesus estava em Caná e ele em Cafarnaum, ele imediatamente montou naquele cavalo e foi ao encontro do Senhor para pedir a cura do filho dele. Em qualquer situação, quer seja na sua casa, e muito mais ainda na igreja, sabendo que Jesus está presente ali na Eucaristia, vá ao encontro dele. E lá coloque a sua situação, coloque a sua vida. Porque nós cremos em Jesus Cristo. Nós cremos que nós temos um Deus presente na nossa vida. Nós cremos que nós temos um Deus que nos acompanha nas lidas desta vida, nos sofrimentos e nas alegrias desta vida, mesmo que ele esteja silencioso, mas ele está presente e nós não podemos de maneira nenhuma dizer que Deus não esteja, porque o diabo vai fazer de tudo para que você venha dizer: Deus não me ama, Deus não me quer, ou senão Deus não existe, isso é conversa fiada. É isso que o demônio faz. Ele vai assolando as pessoas para que as pessoas percam a fé. Então, quando você for assolado pela tentação, e a tentação esteja querendo provar para você que Deus não existe, você faz o ato de fé. Eu creio. Eu creio que Deus está presente aqui. Eu creio que Deus está presente na Eucaristia. Eu creio que em todas as igrejas católicas, aonde tem o sacrário e as espécies eucarísticas estão ali dentro, ali está nosso Senhor presente. Eu creio.
ainda que as coisas não estejam indo do jeito que eu queria, ainda que até mesmo Jesus não tenha me ouvido, entre aspas, eu continuarei a acreditar. Jesus está presente. Vai, teu filho está curado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.